Você já parou para pensar que coisas que hoje parecem normais, tipo beber água, comer uma salada ou até escovar os dentes, já foram praticamente uma sentença de morte? Pois é, o que pra gente é rotina banal, no passado era uma aposta arriscada com a vida. Hoje vou te contar os hábitos mais comuns que já mataram muita gente e mostrar como a evolução, a ciência e um pouco de sorte transformaram riscos mortais em coisas do dia a dia. Número 8. Beber água da torneira. Hoje, você gira a torneira, enche o copo e bebe sem pensar. Talvez até reclame do gosto de cloro. Mas por boa parte da história humana, beber água era quase uma roleta russa líquida. Rios, poços e até cisternas eram banquetes para bactérias e parasitas. Cólera, tifo e disenteria eram convidados frequentes na mesa. A ironia? As pessoas sabiam que água podia matar, mas não sabiam exatamente como. Então vinham soluções criativas, beber cerveja fraca ou vinho diluído, porque o álcool matava parte dos micro-organismos. Parabéns, você vivia levemente bêbado, mas pelo menos não morria de diarreia em 3 dias. A ciência só entrou firme nesse jogo no século XIX, quando descobrimos que micro-organismos invisíveis eram os verdadeiros vilões. Antes disso, beber água limpa era tão improvável quanto encontrar Wi-Fi no deserto. Hoje, abrir a torneira e não morrer já parece normal. Mas pense bem, se você fosse transportado para a Idade Média com o hábito moderno de tomar 2 litros por dia, teria o mesmo destino de um personagem secundário em Game of Thrones. Número 7. Comer folhas e saladas. Você pede uma salada e se sente saudável. Mas, há não muito tempo, isso teria sido um movimento suicida. Folhas cruas carregavam todo tipo de bactéria e parasita do solo, da água de irrigação ou das mãos de quem colheu. Sem refrigeração, sem detergente, sem saber o que era higiene, comer um prato de alface era basicamente brincar de roleta mortal com uma forquilha. Na Roma antiga, as pessoas até usavam molho forte e vinagre em excesso, não porque eram gourmets sofisticados, mas porque isso ajudava a matar parte das coisas invisíveis que se agarravam às folhas. Ainda assim, uma salada mal lavada podia te mandar direto para o além em poucas horas. O que mudou? Avanços em saneamento, refrigeração e, claro, aquela chatice chamada lavar antes de comer. Só que a lembrança sombria continua. Esse hábito fitness, vendido como vida saudável, teria te colocado direto na lista de obituário em séculos passados. Basicamente, você estaria postando stories de "meu prato detox", e no dia seguinte seria só detox eterno. Número 6. Leite gelado no café da manhã. Hoje você abre a geladeira, pega a caixa de leite e toma um copo sem pensar 2 vezes. Talvez até misture no cereal, achando que está cuidando da saúde. Mas durante séculos, beber o leite fresco era tão arriscado quanto apostar todas as suas fichas em um cassino, sem refrigeração, sem pasteurização e sem ideia do que eram bactérias. O leite era um campo minado biológico. Tuberculose, brucelose, febre tifoide, tudo podia vir junto com aquele copinho aparentemente inocente. Crianças morriam em massa por causa de um hábito que, hoje, parece banal. Só no final do século XIX, com a pasteurização de Louis Pasteur, o leite deixou de ser uma poção mortal disfarçada de alimento infantil. Antes disso, o copo de cálcio era basicamente a roleta russa das cozinhas. Então, da próxima vez que você reclamar do gosto artificial do leite de caixinha, lembre-se, é isso ou arriscar uma morte lenta e medieval só porque queria molhar o biscoito. Número 5. Cirurgia simples. Uma cirurgia de apêndice hoje é coisa rápida. Você entra, toma anestesia, acorda algumas horas depois e volta para casa com recomendações de não comer besteiras. Mas, se você vivesse há 200 anos, a mesma situação era uma sentença de morte com hora marcada. Sem anestesia confiável, sem antibióticos e com cirurgiões que acreditavam que lavar as mãos era opcional, qualquer corte feito em você podia virar um convite aberto para a infecção. A maioria dos pacientes não morria pela doença em si, mas pela cirurgia que deveria salvá-los. A taxa de mortalidade em alguns hospitais chegava a 80%. Imagine entrar para tirar um dente ou drenar uma infecção e sair em um caixão de madeira. Basicamente, hospitais eram mais próximos de casas assombradas do que de lugares de cura. Hoje, reclamar do tempo de espera no pronto-socorro parece ridículo quando você lembra que, no passado, o simples ato de deitar na mesa de cirurgia era quase como assinar sua própria certidão de óbito. Número 4. Viagem de avião.
Não, viagem de carruagem. Hoje você entra em um avião, reclama do espaço pequeno e da comida sem gosto, mas chega do outro lado do planeta em questão de horas. Agora, imagine voltar alguns séculos e encarar uma simples viagem de carruagem ou navio. O que hoje seria turismo, naquela época era quase uma roleta de sobrevivência. As estradas eram cheias de assaltantes, os cavalos podiam colapsar e, claro, não existiam cintos de segurança. Uma batida de carruagem podia jogar você no chão e quebrar ossos que ninguém saberia consertar direito. E se fosse de navio? Escorbuto, tempestades e naufrágios eram praticamente bônus da passagem. Enquanto hoje você reclama do atraso de 30 minutos do voo, no passado você estaria feliz só de não ser devorado por ratos no Converse. Resumindo, se viajar agora é desconfortável, antes era basicamente assinar um contrato com a morte para conhecer a cidade vizinha. Número 3. Dar à luz. Hoje, dar à luz envolve hospitais, médicos, anestesia, incubadoras e protocolos de segurança. Mas por milhares de anos, o parto era um dos momentos mais perigosos da vida de uma mulher. Sem acesso a recursos médicos, cada nascimento era um duelo direto entre mãe, bebê e as estatísticas da mortalidade. Infecções, hemorragias e complicações eram tão comuns que muitas famílias já se preparavam para perder alguém durante o processo. E não só isso. Até o século XIX, mesmo em países considerados avançados, os médicos não lavavam as mãos entre um parto e outro. Resultado? As chamadas febres puerperais dizimavam mulheres em hospitais. Hoje, claro, complicações ainda existem, mas a diferença é que você tem antibióticos, anestesia e uma equipe inteira pronta para agir. No passado, dar à luz era tão arriscado que, em alguns lugares, era visto mais como um ato de fé do que de saúde. Basicamente, cada nascimento era meio milagre, meio roleta russa. Número 2. Cortar o dedo. Hoje você corta o dedo ao fatiar tomate e no máximo solta uns palavrões antes de correr para pegar um band-aid. Mas até pouco tempo atrás, esse cortezinho poderia te colocar direto no obituário. Sem antibióticos, qualquer ferimento aberto era como uma porta escancarada para infecções. Uma simples farpa, um corte mal cicatrizado ou até arranhar o joelho na terra podiam evoluir para tétano, gangrena ou septicemia. Imagine ir dormir achando que era só um machucado bobo e acordar sem um braço, ou nem acordar. Hoje você trata isso com água, sabão e um curativo colorido, mas séculos atrás, cada ferida era uma loteria mortal. Ou seja, você não precisava de um dragão ou de uma batalha épica para morrer, bastava brigar com uma faca de cozinha. Número 1. Escovar os dentes. Sim, até isso já foi uma sentença de morte. Hoje, você escova os dentes 3 vezes ao dia, reclama da dor no dentista e sai com flor brilhando. Mas em séculos passados, higiene dental era praticamente inexistente. O resultado? Cárias viravam abscessos, que se transformavam em infecções profundas. E adivinha, essas infecções podiam facilmente se espalhar para o sangue, causando septicemia. Muitas pessoas literalmente morriam por não tratar um simples dente inflamado. Dentistas medievais eram basicamente barbeiros com alicate. E a anestesia era segurar firme e gritar. Cada ida ao dentista era uma experiência de tortura e muitas vezes piorava a situação. Hoje, claro, a odontologia avançou, mas a lembrança sombria permanece. Em tempos antigos, um dente podre não era só incômodo, era um atalho direto para o caixão.